Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los à continuação do nosso estudo da Fórmula de Concórdia neste nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Neste vídeo nós queremos fazer uma análise dos seguintes pontos, dos seguintes temas: do livre-arbítrio, da justiça da fé diante de Deus. Também faremos estudo sobre as boas obras e, por último ainda, sobre lei e evangelho. Vai funcionar da seguinte forma: são 4 temas, é muita coisa, até mesmo na obra Fórmula de Concórdia, no documento confessional, mas o nosso ponto principal em cada um destes temas não é exatamente ficarmos tão presos à Fórmula de Concórdia em si, mas trazer essas temáticas para o nosso tempo. Eu vou ler sempre a questão principal, depois algumas teses afirmativas, algumas teses negativas, e aí a gente já vai diretamente para o ponto que eu quero destacar mais, que diz respeito ao que está ocorrendo sobre essa temática nos dias atuais. Afinal de contas, este é o nosso propósito neste estudo Confissões Luteranas para hoje, já está aí no nome. A questão principal sobre o livre-arbítrio diz assim: a vontade do ser humano encontra-se em 4 estados diferentes, a saber, antes da queda, depois da queda, depois da regeneração e depois da ressurreição da carne. A questão principal diz respeito apenas à vontade e à capacidade do ser humano no segundo estado, ou seja, depois da queda, que é o estado em que nós nos encontramos hoje. Nós não estamos vivendo o período antes da queda, óbvio que não. Nós não estamos vivendo o período depois da ressurreição da carne. Claro que existe essa tensão depois da regeneração e depois da queda. Vamos ver como que isso funciona. E aí, diz assim lá na questão principal: teria o ser humano, depois da queda, a capacidade de dispor-se e preparar-se com suas próprias forças, antes de regenerado pelo Espírito de Deus, para a graça de Deus, e de aceitar ou de não aceitar a graça oferecida por meio do Espírito Santo na palavra e nos santos sacramentos? Teria o ser humano capacidade de fazer tanta coisa antes de ser regenerado pelo Espírito de Deus? E aí nós temos aqui algumas teses afirmativas, tais quais: quanto a isso, nossa doutrina, fé e confissão são no sentido de que o entendimento e a razão do ser humano são cegos em coisas espirituais e nada entendem com suas próprias forças. Cremos, ensinamos e confessamos também que a vontade regenerada do ser humano não só está afastada de Deus, mas também se tornou inimiga de Deus. Deus, Espírito Santo, no entanto, não opera a conversão sem meios, mas vale-se para isso da pregação e da audição da palavra de Deus, como está escrito em Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus para salvar. Pois sem a sua graça, o nosso querer e correr, nosso plantar, semear e regar, nada são, se ele não der o crescimento. Como diz Cristo, sem mim vocês não podem fazer nada. E aí tem algumas teses negativas que dizem assim, olha: consequentemente, rejeitamos e condenamos todos os erros seguintes como sendo contrários à norma da palavra de Deus. O delírio dos filósofos chamados estoicos, como também o dos maniqueus. E aqui tem uma série de heresias que ele vai trazer à tona. Os estoicos e os maniqueus, os quais ensinaram que tudo o que acontece tende a acontecer de tal forma e não poderia acontecer de outra maneira. E que o ser humano faz tudo por coação, ou seja, o ser humano não tem opção nenhuma. Os confessionais não defendem essa tese.
Rejeitamos também o erro dos pelagianos crassos. Que palavra estranha é essa, pastor? Os quais ensinaram, o que mais importa para nós é o que eles ensinavam. Que o ser humano, com suas próprias forças, sem a graça do Espírito Santo, pode converter-se a si mesmo a Deus, crer no Evangelho, obedecer de coração à lei de Deus e assim merecer perdão dos pecados e vida eterna. Pelagiano basicamente vai dizer que as pessoas têm a sua capacidade plena de buscar a Deus. E nós sabemos que os seres humanos não têm. Rejeitamos ainda o erro dos semi-pelagianos. O que os semi-pelagianos afirmavam? Que o ser humano pode, com as suas próprias forças, dar início à sua conversão, dar início, não podendo, entretanto, completá-la sem a graça do Espírito Santo. Quer dizer, a sua conversão é iniciada pelo ser humano, mas ela é completada pelo Espírito Santo. Por isso, semi-pelagiano. Nós também condenamos isso. Não cremos deste modo. E rejeitamos igualmente que a pessoa com suas próprias forças pode converter-se a Deus, de coração obedecer à lei de Deus, à vontade do ser humano. Todavia, depois que o Espírito Santo, com a pregação da palavra, fez o começo e nela ofereceu sua graça, pode então, a partir de suas próprias forças naturais, acrescentar algo. Não pode. Também rejeitamos e condenamos o erro dos entusiastas. Quem eram os entusiastas? Que não davam tanta importância para as Escrituras e diziam que Deus pode converter quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. De certo modo Deus pode, mas não é o meio pelo qual Ele prefere converter, certo? Os entusiastas imaginavam que sim. Os quais imaginam que Deus atrai as pessoas para si, as ilumina, justifica e salva sem meios, sem palavras, sem sacramentos, certo? E aí nós poderíamos trazer outras afirmações, tanto positivas quanto negativas, sobre essa temática, mas eu não vou me prender tanto aqui. O que nós precisamos observar? Que no nosso mundo atual, quem não crê em Cristo, quem não entende a doutrina bíblica da forma que Lutero expõe, não podemos dizer da forma luterana, porque não são apenas os luteranos que creem assim, mas da forma que Lutero expõe, da forma que os confessores, que os escritores da Fórmula de Concórdia expõem. Quem não crê desse modo vai acreditar que o ser humano tem livre-arbítrio total, completo. Ou seja, ele escolhe se aproximar de Deus ou não. Ele escolhe ser salvo ou não. Ele escolhe. Mas não é assim que nós cremos. E talvez até você que é luterano pode ficar meio confuso. Hã? Não é assim que nós cremos? Ué, mas eu tenho para mim que fui eu que quis ir para a igreja. Ninguém me forçou. Ninguém apontou a arma na minha cabeça. Então eu tenho livre-arbítrio. Certo? Errado. A verdade é que a vontade do ser humano está completamente maculada pela sua natureza pecadora. Quando nós cremos, isso é um milagre. O fato de crermos é o fato de termos recebido a grande obra da fé, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte. E quando nós procuramos e queremos fazer coisas boas, essa vontade que está em nós é da nova natureza que nós recebemos ao renascermos em Cristo. E esta nova natureza não nos pertence exatamente, ainda que ela esteja em nós. Existe um conflito entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza. E aí nós podemos compreender que a velha natureza de fato é nossa. A nova natureza nós recebemos de Deus. Ela foi criada por Deus. E não há nenhuma escolha exata, no sentido de quando nós fazemos coisas boas, fui eu que escolhi, porque a minha natureza humana
escolhe o que é errado e não o que é certo. E aí nós precisamos lembrar daquela frase de Paulo que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Vejam que não é Lutero quem criou isso. Paulo já dizia isso, e Paulo, quando escreveu as Escrituras, nós cremos deste modo, estava inspirado pelo Espírito de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus, que nós não temos poder em nós mesmos de crer, de fazer o que é bom. Portanto, não existe exatamente o livre-arbítrio que as pessoas imaginam, muito menos para crer e ser salvo. Claro que nas coisas do cotidiano eu posso escolher pegar esse marcador de texto e colocar na mesa. Foi livre-arbítrio meu pegar essa tesoura e depois colocar na mesa de volta. Você vai poder dizer para mim: eu escolho a hora que eu acordo, claro, dependendo dos meus compromissos, eu escolho a hora que eu vou dormir, eu escolho o que eu vou comer, quando eu vou comer, como eu vou comer. Ok? Mas pense consigo mesmo. Você tem capacidade hoje de não pecar? E daí você percebe que o seu livre-arbítrio, ele não é exatamente tão livre assim. E mesmo a gente tendo a nova natureza, mesmo a gente lutando contra o pecado, e devemos lutar até o fim, acabamos pecando. O próximo tema é da justiça da fé diante de Deus. O que isso vai dizer? Basicamente, a justificação pela fé. Na questão principal nesta controvérsia, nós lemos assim: em nossas igrejas se confessa unanimemente, de acordo com a palavra de Deus e o conteúdo da confissão de Augsburgo, que nós, pobres pecadores, somos justificados diante de Deus e salvos unicamente pela fé em Cristo, e que assim apenas Cristo é nossa justiça. Diante disso surgiu uma pergunta: segundo que natureza Cristo é nossa justiça? E assim 2 erros que se entrebatem entraram em algumas igrejas. Vamos aos erros que talvez fique mais claro. Uma parte entendeu que Cristo é nossa justiça apenas segundo a divindade, se ele habita em nós pela fé. Em comparação com essa divindade que habita em nós pela fé, os pecados de todos os seres humanos são considerados como uma gota de água comparada com o mar imenso. Outros, ao contrário, julgaram que Cristo é nossa justiça diante de Deus apenas segundo a natureza humana. Então, se levantaram 2 grupos que estão equivocados. Primeiro grupo: Cristo é nossa justiça diante de Deus segundo a natureza divina. Segundo grupo: Cristo é nossa justiça diante de Deus segundo a natureza humana. Ora, mas vejam que eles estão fazendo uma separação entre as naturezas de Cristo. Não é possível fazer isso. E aí nós temos as teses afirmativas. Contrariamente aos 2 erros que acabamos de citar, cremos, ensinamos e confessamos unanimemente que Cristo é nossa justiça não apenas segundo a natureza divina, nem apenas segundo a natureza humana, mas que o Cristo inteiro, segundo as 2 naturezas, é nossa justiça. De acordo com isso, cremos, ensinamos e confessamos que nossa justiça diante de Deus consiste no fato de que Deus nos perdoa os pecados por pura graça, sem qualquer obra, mérito ou dignidade nossa no passado, no presente ou no futuro. Cremos, ensinamos e confessamos que somente a fé é o meio e o instrumento com o qual apreendemos Cristo. Cremos, ensinamos e confessamos que essa fé não é mero conhecimento da história de Cristo. Pelo contrário, é um dom de Deus por meio do qual reconhecemos retamente a Cristo como Salvador na palavra do Evangelho e nele confiamos. Cremos, ensinamos e confessamos que, de acordo com o uso da Escritura Sagrada, a palavra justificar significa, neste artigo, absolver, isto é, declarar livre de pecados. Cremos, ensinamos e confessamos também que, apesar do fato de que durante toda a vida muitas fragilidades e defeitos ainda se apegam aos crentes genuínos e verdadeiramente renascidos, eles não devem, por causa disso,
duvidar nem de sua justiça que lhes foi atribuída pela fé, nem da salvação de suas almas. Olhem que consoladora é essa frase. Os crentes não devem confessar, mesmo quando acabam caindo em pecado, da justiça da fé, que é atribuída pela fé, da justiça que eles receberam, que é atribuída pela fé, e nem de sua salvação. E aí tem as afirmações negativas. Consequentemente, rejeitamos e condenamos todos os erros que seguem, que Cristo é nossa justiça apenas segundo a natureza divina, que Cristo é a nossa justiça apenas segundo a natureza humana, que nas passagens dos profetas e dos apóstolos em que se fala da justiça da fé, as palavras justificar e ser justificado não significam absolver ou ser absolvido, que a fé não olha apenas para a obediência de Cristo, mas para a sua natureza divina, que a fé é uma espécie de confiança na obediência de Cristo que pode existir, e assim por diante. Tem outras frases, mas eu não vou aqui ficar tão preso no que está escrito. Vamos trazer isso para o nosso período, para a nossa época. As pessoas falam em justiça de Deus? Muito pouco. As igrejas pregam deste modo? De modo geral, sim. As igrejas cristãs falam da salvação pela fé em Cristo, que nós somos justificados por Cristo. Por outro lado, ainda existe muito dualismo fora das igrejas, e em algumas igrejas também. Há igrejas e há pregações que vão enaltecer o Jesus histórico, o Jesus humano, enquanto outras vão destacar e enaltecer o Jesus divino. E isso é um seríssimo problema. Jesus encarnou, ele veio ao mundo para nos salvar, ele em momento nenhum deixou de ser Deus. E em momento nenhum, depois que Jesus encarnou, ele deixou de ser homem. E era importante que ele fosse Deus e homem. E assim, precisamos tomar cuidado com essa diferenciação de naturezas de Cristo. Obviamente, ele tem as duas naturezas, mas elas se comunicam, elas não se dividem, e nós não podemos atribuir maior importância a uma ou a outra. Além disso, as religiões, e aí falando de uma forma geral sobre religiões, normalmente vão defender que é o que você faz que te garante ser aceito por Deus. E até mesmo quem não tem religião vai pensar deste modo, mesmo que não pense em Deus, vai dizer, as pessoas que fazem coisas boas são pessoas boas, as pessoas que fazem coisas ruins são pessoas ruins. Mas diante de Deus todos somos ruins, porque todos somos pecadores. E ao mesmo tempo em Cristo, se cremos em Cristo, todo aquele que crê em Cristo diante de Deus, ele se torna justo. Se não podemos dizer exatamente bom, podemos dizer justo, justificado. E nós não podemos perder a diretriz aqui. Nós somos salvos inteiramente pela obra de Cristo, ainda que possamos fazer o bem. E aí vem o próximo tema, que é exatamente este, sobre as boas obras. Surgiram duas controvérsias em algumas igrejas. Nós temos na Fórmula de Concórdia. Em primeiro lugar, alguns teólogos se dividiram em razão do que segue. Um dos grupos escreveu: boas obras são necessárias para a salvação, é impossível ser salvo sem boas obras. Também, jamais alguém foi salvo sem boas obras. Contra esse ponto de vista, o outro grupo escreveu: boas obras são prejudiciais para a salvação. Vejam que existiam esses dois grupos continuam existindo hoje. E aí aqui eu nem vou lançar a mão das teses afirmativas e teses negativas que eu não vejo necessidade. Esses dois grupos continuam existindo hoje. Há grupos religiosos e até mesmo igrejas cristãs que vão pregar que boas obras são necessárias para a salvação. E há grupos que vão cair numa libertinagem dizendo: não, eles não são necessários e até mesmo são prejudiciais para a salvação. É estranho isso, né? E assim nós precisamos tomar cuidado e entender
qual é o lugar das boas obras. Será que o nosso mundo atual entende o lugar das boas obras? Eu creio que não. Eu creio que não. Qual é o lugar das boas obras na vida do cristão? Qual é o lugar das boas obras na sua vida? Ou para que elas servem? Qual é o propósito de realizarmos boas obras? É para sermos perdoados e salvos? Não. Por que nós realizamos boas obras? As boas obras são consequência e não causa. Uma vez justificados em Cristo, pela fé em Cristo, nós realizamos boas obras. Vem uma coisa e depois a outra. Mas uma coisa não deixa de ser acompanhada da outra. Por isso que o apóstolo Tiago falou acertadamente em sua carta: a fé sem obras é morta. Inicialmente Lutero, ele teve grandes problemas com o apóstolo Tiago. Ele chegou até mesmo a querer desconsiderar a sua carta. Por quê? Por causa dessa frase. Porque para Lutero, se nós somos inteiramente justificados pela fé em Cristo, as boas obras nem deveriam ser mencionadas. Mas é claro, essa aqui é uma ênfase. Porque Lutero, ao longo da sua vida, enfatizou a justificação pela fé. Porque era essa a necessidade premente da sua época. Que fosse destacada a justificação pela fé em Cristo e não pelas obras. Agora, deixar as boas obras de lado, falar que elas são prejudiciais para a salvação, isso beira o absurdo. Um outro problema mais do nosso tempo hoje, é que muitos até pensam em fazer boas obras, mas pela causa errada. Não apenas buscando a autojustificação, mas muitas vezes buscando barganhar com Deus. E aí nós temos a teologia da prosperidade, a teologia da glória, onde as pessoas querem apontar o dedo para Deus e dizer: eu determino que o Senhor realize certo milagre na minha vida. Por quê? Porque eu creio em Ti. Eu realizo boas obras. Eu vou à igreja. Eu pago o dízimo, como alguns dizem. Portanto, eu determino que o Senhor faça isso na minha vida. E o que Ele está tentando fazer aqui? Barganhar com Deus. Ora, as boas obras são consequência. Na última pregação, no último domingo, eu afirmei que Deus age diferente conosco. O nosso mundo ele é embasado no mérito. Você vai conseguir uma promoção no trabalho, você vai conseguir uma boa nota em uma prova, você vai conseguir ser bem aceito entre as pessoas se você fizer o bem, se você for bem, se você trabalhar bem, se você estudar legal. Você tem que fazer por onde, não adianta. Diante de Deus é diferente. Não há mérito e nem dignidade nenhuma em nós. Antes da gente fazer qualquer coisa, Deus já nos dá tudo o que precisamos. Portanto, não é a mesma lógica. Por isso que as boas obras não devem ser vistas de forma meritória para alcançar algo. E aí nós finalizamos com a última temática deste vídeo, para não nos prolongarmos tanto, acerca da lei e do evangelho. Esse é um ponto muito importante, fundamental, não apenas para os documentos confessionais, para os reformadores, para nós ainda hoje. A questão principal nesta controvérsia era a seguinte: se a pregação do Santo Evangelho é propriamente dita, não apenas uma pregação da graça que anuncia o perdão dos pecados, mas também uma pregação de arrependimento e repreensão, que reprova a incredulidade, a qual dizem é reprovada não na lei, mas somente pelo Evangelho. E aí, algumas das teses afirmativas dizem assim: cremos, ensinamos e confessamos que a distinção entre lei e Evangelho como luz especialmente gloriosa deve ser mantida com grande diligência na igreja. Cremos, ensinamos e confessamos que a lei propriamente dita é uma doutrina divina que ensina o que é justo e agradável a Deus e reprova tudo o que é pecado e contrário à vontade de Deus.
Por isso, tudo que reprova pecado é e faz parte da pregação da lei. Mas o evangelho propriamente dito é outra coisa. O que é rejeitado aqui? Rejeitamos e consideramos falso e prejudicial o ensino no sentido de que o evangelho propriamente dito é a pregação de arrependimento ou reprovação e não exclusivamente proclamação da graça. Ok, isso para os escritos. Vamos trazer para o nosso tempo atual. Aqui exclusivamente falando de igrejas, pregação nas igrejas, pregações cristãs. Ainda existe muita confusão entre lei e evangelho. Creio que na igreja luterana nós temos uma preocupação tão grande desde o seminário com isso que basicamente, de modo geral, conseguimos evitar essa confusão, ainda que eventualmente ela possa surgir em pregações, em estudos, porque nós somos falhos, imperfeitos, pecadores. Com certeza eu já devo ter caído aqui também como pastor, mas procuro não cair. Lutero afirmava que quem consegue fazer distinção entre lei e evangelho merece o título de doutor. Tamanha dificuldade, não é algo simples. Mas vamos lá. O que é lei e o que é evangelho? Basicamente, a doutrina luterana, a doutrina cristã vai afirmar que a palavra de Deus contém duas mensagens importantes, necessárias e muito poderosas. Em qualquer texto bíblico que você for ler, ou você vai ler uma mensagem de lei, ou você vai ler uma mensagem de evangelho. Não existe meio termo, não existe lei e evangelho ao mesmo tempo. Ou é lei, ou é evangelho. O que é uma mensagem de lei? Aquilo que o ser humano deve fazer. De modo geral, nós pensamos assim na lei, tá certo? Tá certo. Bacana, mas não é só isso. Tudo aquilo que nos agride, no sentido de nos apontar como pecadores, no sentido de mostrar o caminho que nós deveríamos seguir, mas não conseguimos seguir, tudo isso é lei. Quando você se sente carregado ou sobrecarregado pela pregação da palavra, não se engane, você não ouviu o evangelho, você ouviu lei. E é importante que a lei seja pregada. Nós precisamos da lei. Porque nós precisamos ouvir que somos pecadores, nós precisamos ouvir que somos carentes de Deus, carentes da obra de Cristo em nosso favor, carentes do evangelho. E se nós apenas pregarmos o evangelho sem pregarmos a lei, teremos problemas. Já o evangelho não traz nenhum peso. O evangelho é doce, é suave. O evangelho aponta para aquilo que Deus fez, faz e fará por nós e para nós. O evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. Só tem boa notícia no evangelho. Se o evangelho de fato foi pregado, não tem como nós sairmos de algum lugar sobrecarregados. E é evidente que a pregação do evangelho é extremamente necessária para nós. Se pensarmos bem, nós vivemos em um mundo de lei. A lei está escancarada nos nossos olhos. Doença é lei. Idade, velhice é lei. Dificuldades de relacionamento é lei. Dificuldades em nosso trabalho é lei. Tudo isso é lei. O que temos de evangelho nesse mundo, nessa vida? Nada. Quase nada. Se nós não tivermos um olhar apurado para aquilo que Deus continua fazendo, fez e faz em nossa vida. Cada dia é uma dádiva, é um privilégio, é bênção, é misericórdia de Deus, é evangelho. O fato de podermos ter sentidos é evangelho. O fato de termos alimento, de termos teto, é evangelho. O fato de podermos ir aos cultos, receber a Santa Ceia, ouvir a palavra e a pregação da palavra é evangelho.
o fato de termos perdão, vida e salvação, é evangelho. Precisamos das duas, de lei e de evangelho. Mas muitas vezes as igrejas, no afã de fazerem com que alguém se mova, saia do lugar, acha que precisa pregar apenas a lei. Muitas vezes alguém, no afã de pensar que a igreja só deve ser um ambiente de graça, de perdão, só prega o evangelho. Ambas as visões estão radicalizadas e equivocadas. Nós precisamos da lei, nós precisamos do evangelho. É isso por hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, como foi para mim. E continuamos seguindo neste projeto. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.